Deus nos abençoe em nome de Cristo. Nós vamos agora começar a leitura da palavra de Deus. Ruth, capítulo 2, do 8 em diante, tá? Ruth, capítulo 2, do 8 em diante. É uma exposição do livro que estamos fazendo. Já estávamos fazendo. E agora nós vamos continuar agora de forma online, né? Ao vivo aqui pela internet. Gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus, todos aí, por favor, nas suas casas, e nós vamos neste momento estudar gradativamente, verso por verso, as Escrituras Sagradas, tá? Eu disse Ruth, né? Ruth, capítulo 2, do 8 em diante, tá? Nós aprendemos até aqui a providência divina na vida de Ruth, né? A providência divina, no caso, Deus levou Ruth ao campo de Boaz. Aprendemos isso no capítulo 2, tá? E isso foi providência divina, não foi por acaso, foi providência divina. Ainda que o texto diz por casualidade, por acaso, mas na verdade nós sabemos que foi providência divina, é a graça de Deus. Depois a mesma providência fez Boaz se encontrar com Ruth. A mesma providência, tá, que levou Ruth ao campo de Boaz, também fez com que Boaz encontrasse Ruth. Tudo dentro do propósito de Deus. Deus tinha um propósito com esse, digamos, relacionamento, certo? Ruth, ela sendo estrangeira, nós lemos no texto também, no capítulo 2, Ruth sendo estrangeira, ela não tinha o direito de respigar nas propriedades em Israel, ela não tinha esse direito, tá? Mas provavelmente, por ela ser nora de Noemi, ela conseguiu respigar, ou seja, catar, né, na linguagem que usamos, né, colher espigas no campo de Boaz, né, nos campos de Israel e, no caso, no campo de Boaz, tá? Ela pediu para fazer isso, porque os estrangeiros não tinham esse direito por lei. Tinha a lei da respiga, né? Essa lei da respiga dava direito aos israelitas de fazê-lo, mas não aos estrangeiros, tá? Mas ela conseguiu isso. Isso mostra também a graça de Deus sobre a vida de Ruth, né? Consequentemente, aponta para a graça de Deus por algo que eu não mereço, por algo que eu não tenho direito, mas é a graça de Deus por meio de Jesus Cristo, tá? Que me alcançou. Isso tem a ver com a salvação, tem a ver com o resgate da igreja, com a remissão da igreja. Então, é graça de Deus. Então, Ruth alcançou uma graça de Deus que ela não tinha naturalmente direito por ser estrangeira, mas ali já estava Deus mostrando, apontando para o que ele iria fazer através do Filho dele, de Cristo Jesus. É isso que dá para entender. Continuando agora o texto, nós vamos ao verso 8 do capítulo 2, Ruth, como nós falamos. Então, vamos lá. Então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vais colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Boaz agora, ele disse para Ruth, depois de conhecer Ruth, de se informar sobre a vida de Ruth, como Ruth foi generosa com a sua sogra, né? Não deixando-a né, acompanhando-a nesses momentos tão difíceis, né? Boaz sabe disso, porque ele pergunta aos seus empregados sobre a vida, né, de Ruth. Ele quer saber quem é aquela moça, quem é aquela estrangeira que está ali. Então Boaz faz isso, tá? E ele pede para ela, para não colher em outro campo, né? Não se sabe aqui se Boaz
já está demonstrando um interesse maior, né, por Ruth. Não está dizendo aqui isso, mas certamente há algo aqui que está caminhando para isso, certo? Por isso ele pede, né, não vais colher em outro campo, nem tampouco passes daqui. Ou seja, fica na minha propriedade, tá? Na minha propriedade, você vai ter tudo o que você precisa, você vai ter tudo o que é necessário, tá? Tipo assim, eu vou cuidar de você, né? Boaz está dizendo, então, para ela não ir em outro campo, tá? Ficar ali na propriedade dele, na fazenda dele, tá? É isso daí. Continuando o texto, verso 9 diz: estarás atenta ao campo que cegarem, e irás após elas. Não dei ordem aos servos que te não toquem. Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tirarem. Olha bem, mais uma preocupação de Boaz. Boaz, ele disse assim: estarás atenta ao campo que cegarem, irás após elas. Ou seja, as servas de Boaz, né, aquelas que colhiam lá né, nos campos de Boaz, né, nas terras, elas iriam trabalhar. E então ele está orientando Ruth para que Ruth siga as servas, né? À medida que as servas fossem colhendo, ela ali junto delas, tá? Boaz não queria, pelo que está entendendo o texto, que Ruth ficasse longe das servas, mas junto das servas, porque junto das servas haveria mais segurança, digamos assim, né? Mais segurança. E depois ele diz também: não dei ordem aos servos que te não toquem. Ou seja, ele chamou a atenção dos seus servos, deu uma orientação aos seus servos, uma advertência, na verdade, para que eles não tocassem em Ruth. Mas por que Boaz pede para não tocar em Ruth? Ora, ele pede para não tocar em Ruth porque ele sabia como era, infelizmente, como nós já ensinamos, Ruth está no tempo dos juízes, e no tempo dos juízes, infelizmente, não há muita segurança para as mulheres nos campos. Lamentavelmente, as mulheres corriam risco de serem violentadas. É isso mesmo, tá? Então, quando Boaz pede a Ruth para realmente ficar com as servas e faz uma advertência aos seus servos: olhem, não toquem nela, não mexam com ela. Isto aqui está implícito uma providência ou uma prudência para que Ruth não caísse nas mãos de homens que poderiam fazer mal a ela, tá? Então é isso que ele está tomando cuidado, porque isso acontecia em Israel. E volto a dizer, no tempo dos juízes, era muito, lamentavelmente, digo novamente, comum, né, essas coisas acontecerem, ou seja, as mulheres serem abordadas no campo, lá em algumas terras, no trabalho, e serem violentadas lá. É algo que acontecia. Então Boaz está preocupado com Ruth. Ele mostra uma preocupação com Ruth que não é normal, tá? Não é normal. E é isso daí, certo? Acho que deu para entender. Por isso ele diz: porém, aqui ficarás com as minhas servas. Fiquem com as minhas servas, e você estará o quê? Segura com as minhas servas, tá? Os irmãos estão chegando aí, Deus abençoe cada irmão, cada irmã. E aí o verso 9 diz assim, né? Agora nós estamos no verso 10, né? O verso 10 diz assim: então ela, inclinando-se rosto em terra, lhe disse: como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Aí que vem a questão, tá? O verso 10 vai mostrar algo que não era tão comum assim. Por isso que eu disse que não era normal, porque Ruth mesmo vai dizer para Boaz
como que ele estava favorecendo-a, ou seja, ajudando-a, como que ele estava ajudando-a se ela era estrangeira e era moabita. E nós sabemos pela lei lá, lá nos livros lá, já são bem claros, né, na Torá, está bem patente lá, de que os moabitas, eles não eram bem-vindos em Israel, eles não eram bem-quistos em Israel, eles eram proibidos de participar, por exemplo, da Assembleia Solene, né? Eles não podiam. Então, aí entende, a Ruth, na verdade, ela não está entendendo, né, essa preocupação de Boaz com a segurança dela em ajudá-la, mas é isso que ele está fazendo. Mas isso aí mostra a graça de Deus, amados, a graça de Deus, claro, lógico. Esse livro de Ruth, ele é uma demonstração, é uma revelação nítida, muito clara da bondade, da graça de Deus sobre a vida da igreja dele, que esse livro, na verdade, aponta para Ruth como a igreja e aponta também para Boaz como o remidor da igreja, tá? Esse livro, ele é muito legal, ele é muito interessante para estudarmos, né? O que estamos fazendo. O verso 11 diz assim: respondeu Boaz e lhe disse: bem, me contaram tudo quanto fizeste à tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai e a sua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. Olha bem, Boaz está dizendo para Ruth o seguinte: Ruth, me contaram, me falaram que você não deixou a sua sogra, não abandonou a sua sogra. Você, pelo contrário, Ruth, você deixou a sua terra, deixou o seu povo, deixou os seus pais, a sua família, para acompanhar a sua sogra. Então, Boaz ficou sabendo disso, claro. Boaz, em pouco tempo, ele investigou, fez uma pesquisa, né? Não tinha Google na época, né? Não tinha WhatsApp na época, não tinha Facebook na época, né? Mas Boaz fez uma pesquisa entre os seus trabalhadores, né? Perguntando quem era aquela moça, informações sobre a vida dela, tal, o que ela estava fazendo ali, né? De quem ela era, ou seja, de qual família ela pertencia. Boaz fez uma investigação. Então Boaz está explicando para Ruth que ele, na verdade, admirou ou admirava a atitude de Ruth, né? É isso que Boaz está dizendo: eu admiro você, eu admiro a sua atitude para com a sua sogra, não abandonando a sua sogra. E o interessante é que Ruth, o livro vai demonstrar que Ruth não apenas abandonou o seu pai, a sua mãe, deixou seu pai, a sua mãe, nesse caso, sua terra, ela deixou seus deuses também. Os deuses que os moabitas serviam, todo mundo sabe nas escrituras, são vários e vários deuses que os moabitas serviam. Ruth também deixaram esses deuses para realmente se tornar uma serva do Deus vivo, tá? Do Deus de Israel, Yahvé, Deus de Israel, né? É isso daí. Então Boaz explica para ela, tá? Eu sei o que você fez com a sua sogra, eu sei o bem que tu fizeste a ela, deixou seu pai, sua mãe e vieste aqui para a terra de Israel, tá? Bom, caminhando nas escrituras aí, agora o verso 12. O verso 12 diz assim: o Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Olha que coisa linda. Boaz diz: o Senhor retribua o teu feito. Há uma recompensa para aquele que faz o bem. Ruth fez o bem,
É claro que quando Ruth fez o bem, ela não podia imaginar, a princípio, é claro que não, ela não podia entender naquele tempo o que Deus na verdade tinha com ela, porque Ruth, ela não só vai entrar na linhagem de Davi, do rei, ela vai entrar na linhagem real, não só isso. Ruth irá entrar consequentemente e automaticamente na linhagem, na descendência do Messias. Olha que grandeza, que coisa, que favor de Deus, tá? É com Ruth. Então, Boaz está dizendo, está tipo fazendo uma oração, que o Senhor te retribua. Se eu faço bem, entende, ainda que eu não queira fazê-lo, como Ruth parece que não queria fazer para ter qualquer tipo de recompensa, né? É o que dá a entender, ela não queria fazer, não, eu vou fazer isso, vou acompanhar minha sogra porque eu vou ficar rica, agora eu estou pobre, eu vou ficar rica. Não, olha bem, deixa eu dar uma explicaçãozinha básica aqui sobre esse contexto. É muito provável, claro que sim, que Ruth os pais de Ruth tinham posses lá em Moabe. É muito provável isso, tá? Como é provável também que Noemi, quando saiu de Judá para ir para Moabe, ou antes de sair, Noemi também tinha posses. Claro que tinha terra, sua família tinha terra. Mas Elimeleque, seu esposo, junto com os filhos, né, e ela, claro, foram para Moabe, porque estava passando uma situação muito terrível na terra de Judá, fome, né, aquela coisa toda. Então eles foram para Moabe, né, foram para Moabe. Foi orientação de Deus? A princípio não. Deus transformou o que poderia ser algo terrível, uma tragédia, né, irreversível, em uma bênção. Deus transformou isso. Está dando para entender? Deus transformou isso e abençoou a vida de Ruth. Tá? Mas o que Boaz está dizendo é que o feito dela em ter abandonado aquilo tudo, em ter realmente deixado aquilo tudo e ter acompanhado a sua sogra, que era de um outro povo, de um outro Deus, né? Não os deuses moabitas, mas o Deus de Israel. Então realmente Boaz também olhou isso, tá? Então o Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel. E sobre cujas asas viesse o quê? Viesse buscar refúgio, proteção. A ideia aqui realmente é de uma ave mãe, digamos assim, uma ave mãe. Imagina uma ave mãe. Vamos imaginar aí, sei lá, uma águia ou qualquer outro tipo de ave, né? E ali, como no hebraico aqui a ideia que se tem é essa mesmo, uma dependência total de uma proteção. E a asa, então, as asas, no caso da ave mãe, ela vai proteger os seus filhinhos, ela vai proteger os seus filhotes. É isso que Ruth está fazendo. Isto mostra a conversão, que Ruth se tornara realmente uma prosélita, ou seja, uma seguidora do Deus de Israel. Tá? É isso que ele diz aqui, né? É dependência de Deus. É a mesma coisa nesses momentos de crise pelas quais passamos nesse país. O que nós devemos fazer? Também a mesma coisa, né? O nosso refúgio está em Deus, o nosso refúgio está no Senhor, não está no homem. O nosso refúgio, com todo respeito, não está no governo, o nosso refúgio não está nas autoridades constituídas, né, desse país. Não, o nosso refúgio está em Deus, nós nos abrigamos em Deus, né? É a mesma coisa que nós buscamos refúgio nas asas do Todo-Poderoso, né? É aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, é essa a ideia. Nós habitamos no esconderijo do Altíssimo. Ruth foi buscar exatamente esse abrigo e essa proteção. O verso 13 diz assim: disse ela: tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração de tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. Olha bem, ela reconhece. Aqui a gente percebe uma coisa que é
fundamental na vida de qualquer pessoa, a humildade. Porque Ruth, ela provavelmente, como eu disse, ela era rica, tá? No mínimo ela tinha terras, por isso que o texto diz que ela poderia ter ficado lá, ela poderia ter ficado aparentemente bem lá em Moabe, mas ela preferiu acompanhar a sua sogra, Noemi, ainda que Noemi agora estivesse pobre, sem terras, né, com dificuldades financeiras, porque senão não ia respigar espigas, né, de cevada, não ia. Para que ela ia colher espigas lá como uma pobrezinha na colheita das outras pessoas? Claro que Ruth não iria, né? Lógico que ela não iria se Noemi não estivesse nessa situação toda e ela, né, também, claro, ficar assim. Então, ela está dizendo aqui, no verso 13, né, tu me favoreces muito, Senhor meu. Né? Aí mostra a humildade dela. Pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. Ou seja, ela era uma pobre que estava catando espigas de cevada, né? Ou grãos de cevada, melhor até dizendo assim, grãos de cevada, para que todos entendamos. Eu sou apenas uma catadora, pobre, que nem tinha direito, eu nem tinha direito de estar aqui, eu sou uma estrangeira, sou uma moabita, eu não tinha direito de estar aqui catando nada. Quem tem esse direito, teria esse direito, era uma judia, era alguém de Israel, mas eu não, uma moabita não teria esse direito, então eu estou aqui pela graça de Deus. E ela olhou para Boaz e disse, como me agraciaste, como me favoreceste. Isso demonstra também, meus amados, a graça de Deus, a graça de Cristo. Também, isso aqui demonstra como Deus é bondoso, como Deus é misericordioso, né? Como Ele favorece as pessoas, é a graça, é algo que eu não merecia, Ruth não merecia, eu também não mereço, ninguém merece a graça de Deus, mas Ele, bondosamente, por sua misericórdia, nós somos alcançados pela graça de Deus, pela graça do Senhor. Ruth tinha sido alcançada pela graça de Deus, então ela está dizendo, eu não sou nenhuma das tuas servas, eu não sou nenhuma assalariada ainda, e tu me favoreces assim, tu me ajudas assim, Boaz, né? Essas coisas assim. Então isso mostra a humildade dela e mais uma vez mostra a providência de Deus, mostra a graça de Deus, tá? Agora o verso 14, os irmãos estão acompanhando? Os irmãos aí estão acompanhando no texto bíblico aí, lendo o texto, acompanhando a meditação? É isso aí. Agora é o verso 14, acompanhe aí, por favor. Verso 14. A hora de comer, Boaz lhe disse, achega-te para aqui e come do pão e molha no vinho o teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores e ele lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu e se fartou e ainda sobejou, ou seja, sobrou. Olha bem, olha como Deus abençoa, né? Uma moabita, sentada, vamos dizer na linguagem nossa ocidental, no Oriente talvez a expressão seria diferente, mas sentada à mesa, imaginemos uma mesa no nosso contexto, sentada à mesa, né? E sem direito de estar ali, agraciada, no caso por Deus, através de um homem chamado Boaz, tá? Essa é a cena. Achega-te para aqui, achega-te para aqui, tá? Chega para cá, fique junto conosco. Ela não tinha esse direito, nem de catar, nem de colher espiga, quanto mais de sentar à mesa. Mas ela estava ali à mesa, né? Eu também não tinha o direito de estar na presença de Deus, você não tinha o direito de estar na presença de Deus, porque Adão pecou e toda a humanidade pecou, mas pela graça de Deus, em Cristo Jesus,
Ele nos remiu, nos resgatou. E a gente vê essa cena como se o próprio Cristo estivesse dizendo para a igreja, para as pessoas: achega-te aqui, né? Se aproxime, se aproxime. E aí aqui o texto mostra: e come do pão e molha no vinho o teu bocado, né? No vinho, aquele vinho diferente do que do teor de hoje, né? Diferente, né? Um vinho artesanal produzido provavelmente nas propriedades de Boaz, tal. Mas ela pegou o bocado dela, ou seja, o pedaço, vamos dizer, de pão, né? E ela molhou no vinho, né? Ela teve esse direito de comer com o proprietário, com o dono, com o patrão, como fazia os servos também. Então, por isso, mais uma vez é demonstrado como Deus é bom, como Deus favorece, como a graça de Deus ela é algo extraordinário, né? Então ela se assentou ao lado dos segadores, né? Que ela, como eu já disse, ela não tinha direito. E lhe deu grãos tostados. Eles tostavam naquela, devia ter naturalmente um tipo de estrutura, né, montada, onde os segadores, né, os trabalhadores iam lá. Eles tostavam o grão, né, na brasa, na lenha, né, e aí tiravam aquela casca e comiam aquele grão ali, digamos, assado, né, e ela também foi servida com esses cereais também, tá? E ela comeu, se fartou, ficou alegre e tal. É isso daí, é a bondade, é a graça de Deus. O verso 15 diz: levantando-se ela para rebuscar, né, espigas, claro, né, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo: até entre as gavelas deixai-a colher, e não a censureis. Olha bem, até entre as gavelas são aqueles, digamos, feixes, né? Aqueles molhos que são separados. Então Boaz está dizendo para deixar ela colher. Eu acho que Boaz realmente já estava apaixonado aí, já estava se derretendo todo por Ruth, eu acho, porque só pode ser, né? Porque ele contraria aquilo, ele vai além da lei. Então olha para você aí que é casado aí, da sua família, né? O marido aí, ó, o esposo. Quantos esposos temos aí, ó? Os esposos aí, o amor vai além, tá? O amor vai além da lei, vai além de qualquer regra. O amor é amor, entende? E aqui ele demonstrou esse amor realmente por Ruth. Então ele orientou, ó, até entre as gavelas são os molhos. Então quando os segadores, né, os servos vão trabalhando, colhendo, eles vão montando os molhos, né, os feixes, certo? E ali geralmente nesses molhos ali, o trabalhador, os pobres que tinham direito de pegar, depois da colheita, eles tinham direito de pegar as espigas ou os grãos que caíssem, né, sobre o chão. Eles não podiam pegar no molho, não. Ele não podia pegar no feixe lá que estava lá separado, não. Mas aqui ele disse: não, Ruth não. Deixe Ruth também catar, também pegar entre os molhos também, tá? Ela pode. O amor vai além da lei, queridos. O amor vai além das regras, né? O amor vai além dessas coisas humanas. O amor ele é divino, né? E aqui demonstra, lógico, o amor de Deus, né? O amor do Senhor, tá? Deus abençoe todos os casais aí, entenderam, né? Isso também vale para as mulheres também, não só para os homens não, tá? O amor vai além. O 16 diz: tirai também dos molhos algumas espigas e deixai-as para que as apanhe, e não a repreendais. Olha bem o que Boaz faz, gente.
Agora ele vai mais longe, ele diz, tirai também dos molhos. Ou seja, aqueles molhos que já estavam, né, os segadores iam fazendo aquela colheita e tal, ia separando, daqueles molhos que já estavam separados, ela também podia, tirem propositalmente, tirem, dos molhos e deixa ela pegar, não repreenda Ruth. Ruth é especial, não repreenda, a Moabita, porque ela é especial. É isso que ele está dizendo, porque era um tratamento incomum, não era normal isso acontecer, tá? Mas nisso tudo a gente vê o quê? A providência de Deus, a graça de Deus. Eu repito isso porque o livro de Ruth é um livro que aponta para a graça de Deus. Tem gente que fala que no Antigo Testamento a graça de Deus não se manifesta. Ora, não existe isso, gente? Claro que não. Na verdade, a graça de Deus nunca deixou de existir, Antes da fundação do mundo, quando Deus já projetara a salvação dos homens, a salvação da humanidade, ali estava claramente exposta a graça de Deus. E depois tudo que Deus fez, mesmo o homem caindo, a queda do homem que aconteceu lá, todo mundo sabe em Gênesis, mesmo toda a história de Israel, em toda a história, Deus nunca deixou de manifestar a sua graça, queridos. E mais ainda, mesmo na lei, a lei também foi dada a Israel pela graça de Deus, porque a lei revelou para Israel e revelou para todas as pessoas a impossibilidade de cumpri-la, de vivê-la na íntegra. Então, apontou para a necessidade de ter uma pessoa perfeita, um justo, e aí que chega Cristo como um justo de Deus, tá? É isso daí. Então tá, continuando aqui, o verso 17 do capítulo 2, para quem está chegando aí, verso 17 do capítulo 2 de Ruth, nós vamos, se Deus quiser, até o 22. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, debulhou o que apanhara, e foi quase um efa de cevada. Olha bem, quase um efa de cevada. Alguns estudiosos vão falar que um efa aqui seria em torno de 16 litros de cevada, de grãos, de cevada. Imaginem isso. Alguns estudiosos falam 16. Outros falam de cerca de 28 litros. Bom, e se essas medidas estão corretas ou não, ela apanhou o suficiente para mais ou menos 5 dias, tá? 5 dias. Ela catou, ela colheu desde a manhã até a tarde, ela trabalhou muito. Esse livro também mostra que trabalho não mata ninguém, tá? Trabalho é bom, trabalho é a maneira que nós temos de sermos gratos a Deus pela possibilidade de fazer, ou seja, de trabalhar, tá? Porque isso também é graça de Deus. Então, ela apanhou aqui, naquele campo, até a tarde, debulhou o que apanhara, quer dizer, ela colheu e depois ela debulhou, tá? Ela debulhou o que apanhara, e foi quase um efa, no caso, depois que debulhou, tá? Ela tirou mais ou menos, aí alguns dizem, como eu disse, 16 litros, outros dizem 28 litros, em torno de 28 litros, não importa. Foi uma quantidade muito considerável, uma quantidade em comum, tá? Normalmente, o pobre que tinha o direito pela lei, porque é a lei da generosidade, pode-se chamar assim, que prescrita lá na Torá, o pobre tinha direito de fazer, de colher, depois que os segadores passassem, claro, depois da colheita, eles tinham direito de fazer isso,
Mas eles provavelmente nunca chegavam a essa marca, né? A essa marca e essa quantidade, até porque também Boaz era generoso. Tá? Boaz era, digamos, um patrão generoso. Infelizmente, muitos patrões do nosso tempo, daquele tempo também, tá? Não são generosos. Eles não são generosos. Muitos dos patrões, às vezes, ele pode pagar mais do que o salário mínimo, mas ele faz questão de pagar o salário mínimo. Apenas o salário mínimo, podendo pagar 2, podendo pagar 3, ele prefere ficar mais rico do que ser generoso, né? Infelizmente, até muitos cristãos pensam assim: paga o mínimo do mínimo, tá? O mínimo do mínimo. E aqui o texto também mostra, o livro de Ruth mostra como os empregadores, os empresários deveriam aprender com Boaz a ser generoso. Boaz era generoso, não era só com Ruth não, porque o livro vai dar a entender que Boaz era um homem generoso. A própria Noemi vai falar que ele era um homem generoso, tá? Generoso, não era só com Ruth porque estava interessado, porque achava ela bonita, nada dessas coisas não, tá? Boaz era generoso. Infelizmente, muitos empresários hoje, cristãos, deveriam aprender com Boaz a serem mais generosos, né? Infelizmente, tá? Escutamos muitas histórias de pessoas que trabalham em empresas e essas empresas são gerenciadas ou o empresário tal, cristão, infelizmente não são generosos, não são bondosos com os seus funcionários, com os seus empregados, pelo contrário, então deveriam aprender com Boaz. Bom, continuando aí o verso 18. Verso 18. Tomou-a e veio à cidade. Quer dizer, ela pegou aquele deve ter carregado na cabeça essa quantidade de grãos de cevada, carregado na cabeça, tomou e veio à cidade. E viu a sua sogra o que havia apanhado, também o que lhe sobejara. Depois de fartar-se, tirou e deu à sua sogra. Ruth pegou cuidadosamente, com bondade, e alimentou a sua sogra, tá? É isso daí. A gente tem que alimentar a nossa sogra, tá? Ajudar a nossa sogra, ser bondoso com a nossa sogra, tá? Certo? Tá bom? E a sogra também, claro, podendo com a nora, lógico, mas a nora, né, deve ser bondoso com a sogra aí. Você vê que Ruth era uma boa moça mesmo, né? Ela era especial, porque ela acompanhara a sua sogra, deixara a sua família, deixara provavelmente a sua fartura lá em Moabe, né? Deixaram os seus deuses lá para acompanhar a sua sogra numa vida, num futuro incerto, porque Ruth não sabia o que ia acontecer, então era um futuro incerto, né? Mas ela acompanhou sua sogra por amor mesmo, né? Deixando tudo aparentemente de bom, mas ela alcançou, por ela fazer isso, ela alcançou a graça de Deus, a bênção de Deus. Assim como todo aquele que abandona as coisas aparentemente boas do mundo, né? Porque são coisas aparentes, porque tudo isso aqui é transitório, é temporário. Então aquele que deixa as coisas aparentemente boas do mundo são agraciados por Deus, são abençoados por Deus, como Ruth foi abençoada por Deus. Verso 19. Então lhe disse a sogra: onde colheste? A sogra queria saber. A sogra sempre quer saber aonde a nora foi. Sempre quer saber aonde a nora está indo, aonde ela está andando. Isso aí é normal, né? Noemi não seria diferente, né? Até porque ela deve ter ficado espantada com tanto litro de grãos de cevada. Então, peraí, onde essa moça arrumou esse negócio todo? Onde minha nora arrumou esse negócio todo, né? A Daniela Pimentel está falando, é verdade, é isso daí, né?
infelizmente, deve ser do que eu falei há pouco, né, sobre Boaz. Então lhe disse a sogra: onde colheste hoje? Não fique chateada, minha querida, meu querido, se a sua sogra perguntar aonde colheste, tá? Hoje, não fique chateado, não fique chateado, fique tranquilo, tranquilo, tá? Ela está se metendo demais. Não, fique tranquilo, fica tranquila, tá? Certo? Faz igual o Ruth, fique tranquila, não fique assim, nervoso, nervosa, não, com a sogra não, pelo amor de Deus, abençoa a sua sogra, tá? Onde trabalhaste? Olha bem, é muita pergunta, né? Onde trabalhaste? Ela queria saber tudo. Não é normal, não é normal. Ruth chegou com aquele, né, quantidade toda de grãos, né, de cevada. Peraí, né? Onde você andou? Onde você trabalhou para conseguir esse negócio? Aí, bendito seja aquele. Aí ela, sem saber ainda que era o Boaz, né, o parente dela, ela disse, Ruth falando no verso 19: bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e disse: o nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. Aí pronto, falou o nome de Boaz. É igual quando a menina chega para a mãe e diz assim: mãe, eu encontrei fulano de tal. Aí ela abre um sorriso, poxa, cara bacana, cara legal, gente boa, então, ó, beleza, ó, legal, tipo assim, continue conversando com ele, tal, mas quando a filha chega, ou o filho também, né, porque já aconteceu comigo, tá, eu digo que já aconteceu comigo. Uma vez eu fui apresentar uma pessoa, não a minha querida Giselda, não, uma outra pessoa, né, eu fui apresentar uma outra pessoa, estava interessada na minha pessoa aqui, né? E a minha mãe falou assim: não, Ronaldo, essa não é para você não. Tá vendo? Minha mãe logo barrou, tá? Mas aí quando surgiu a possibilidade de eu namorar a Giselda, a minha mãe falou assim: essa sim, essa tá aprovada. Noemi, acho que está na mesma linha, tá? Foi aprovado, né? Falou o nome Boaz, pronto. Noemi conhecia Boaz, né? Olha bem o que Noemi vai dizer no verso 20. Nós vamos até o 22, tá? Lembrando aí, até o 23, lembrando aí, tá? Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Epa, peraí, até para com os mortos? Agora me deu um problema na minha cabeça aqui. Talvez você também fique se perguntando, mas peraí, com os vivos tudo bem, benevolência com os vivos tudo bem, mas com os mortos? Olha bem, Noemi conhecia Boaz, sabia que Boaz era gente muito boa, era generoso, era um homem bondoso, tá? E olha que Noemi saiu de Judá, foi viver lá em Moabe, ficou lá 10 anos, segundo o livro, ficou lá 10 anos, voltou e ela tem na sua memória os feitos, a bondade de Boaz. Quando você faz o bem, as pessoas deveriam lembrar quando as outras ou alguém faz o bem. E Noemi lembrava muito bem que Boaz era um homem bom, era um homem generoso. É isso daí. Bom, então Noemi disse à sua nora, né? Bendito seja, né, aquele que ainda não tem o que deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Mas aí vem a pergunta que eu coloquei aqui, né? Para com os mortos, sim, porque ele ajudando Noemi, ele estaria ajudando o seu marido, o seu parente, marido de Noemi, no caso, o falecido. Então ele estaria ajudando Ruth, estaria ajudando Noemi, estaria ajudando o marido de Ruth, que era parente dele, e ajudando o marido de Noemi, que claro, obviamente, era parente dele também, certo? Parente de Boaz. Então
Deu para entender? Por isso que ele usa a expressão, que ainda não tem deixado a sua benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Exatamente, porque ele, ajudando Ruth, ele estava honrando os seus parentes, os parentes dela e, consequentemente, dele, né, dos mortos, tá? Estava honrando, digamos, dignificando o nome da parentela, né, da família. Essa é a ideia, tá bom, amados? Noemi disse-lhe mais Noemi falou mais ainda sobre Boaz, disse: esse homem é nosso parente. Aqui a expressão do hebraico é Goel. O Goel, no caso, era o parente remidor, no caso, parente, aquele que iria remir, queria resgatar Ruth, né? De acordo com a lei do levirato. Lei do levirato era a lei, todo mundo já sabe, conhece, era a lei em que, por exemplo, se um determinado casal tem 5 filhos, morre um, ele casa, né? Vamos supor, né? Tem 5 filhos, aí um tal lá casou com uma determinada pessoa e aí, então ele morreu. Então o irmão solteiro vai resgatar digamos, o nome do falecido. Levirato é essa lei de Levi, cunhado, tá? Ela era estendida também aos parentes mais próximos. No caso aqui, Boaz era um parente, ainda que tivesse outro parente, mas Boaz era o parente que iria resgatá-la, porque o outro não aceitou fazê-lo, por algumas razões que nós vamos ver no próximo estudo, provavelmente, tá? Esse homem é nosso parente, tá vendo? Chegado, é um dentre os nossos resgatadores, deu para entender? Quando alguém resgatava, por exemplo, Boaz, ele era parente, e ele podia resgatar Ruth. Resgatando Ruth, ele também resgatava o nome do falecido marido de Ruth. Deu para entender? E resgatava também as prováveis propriedades. Eu acredito, pelo contexto, dá a entender que Noemi tinha vendido ou perdido as suas propriedades quando fora para Moabe para investir lá. Tá? E agora Boaz, ele tinha responsabilidade, como o Goel, como parente remidor, de resgatar não só o nome do falecido, né, esposo de Ruth, mas também resgatar os bens da família, certo? É isso. Bom, aí continua dizendo, ele é um dos resgatadores, deu para entender? Ele é um parente, o Goel, né? Continuou Ruth, verso 21, para quem está acompanhando aí, ó, verso 21 do capítulo 2 de Ruth. Continuou Ruth a Moabita, também ainda me disse, com os meus servos ficarás até que acabarem toda a cega que tenho. É isso aí. Ruth disse para Noemi que Boaz tinha falado para ela ficar no campo dele, no campo dele até acabar a colheita, tá? Mais ou menos aí, em torno de 2 meses para acabar a colheita de cevada, tá? Então, Ruth ficaria no campo lá, e Ruth passou isso para sua sogra, tá? E aí continua o diálogo. Disse Noemi a sua nora Ruth: bom será, filha minha, que saias com as servas dele, para que noutro campo não te molestem. Olha bem, lembra que eu falei lá que Boaz estava preocupado com a segurança de Ruth? Não queria que ela fosse para outro campo. Boaz, não, e mesmo no campo dele lá, ele deu orientações não, ele deu uma ordem aos seus servos para não perturbar Ruth, tá? Para não perturbar Ruth, certo? Por isso, porque a orientação de Noemi também da sua sogra, e a boa sogra orienta a sua nora com bons conselhos, boas palavras, tá?
É o que Noemi está fazendo, orientando a sua nora, para que ela não seja molestada. Lembra que eu falei que, infelizmente, no contexto dos juízes, aconteciam muitas coisas terríveis, inclusive violências sexuais, né? Violentavam mulheres, e essas coisas, infelizmente, aconteciam. E, infelizmente, até outros tipos de imoralidades aconteciam no tempo dos juízes. Era um tempo confuso, era um tempo de, infelizmente, desobediência, né, a Deus. Então, é por isso que ela diz: no outro campo não te molestarem, tá? Para ficar com as servas, fique com as servas de Boaz, tá? Para que no outro campo não te molestem, porque Noemi sabia que ela poderia ser molestada, que Ruth poderia ser molestada em outro campo, e ela não queria que acontecesse isso com a nora dela. Claro que não, uma boa sogra sempre vai querer o bem da sua nora, tá? E vai ter muito cuidado ao falar, muito cuidado para fazer isso, tá? Mas deve ter. Bom, agora, para terminar, nós estamos chegando aí 10h30 da manhã, terminando então. O Ilquias vai cantar mais um hino? Mais um hino? Vai, né? Mais um cântico. E o Ilquias vai cantar mais um cântico depois de terminar esse versículo, e a gente vai fechar com oração. Assim passou ela a companhia das servas de Boaz para colher, até que a cega da cevada e do trigo se acabou, e ficou com a sua sogra. Considerando cevada e trigo aqui, entre o trigo aqui também, nós podemos calcular meses ali, trabalhando ali. Ou seja, o romance de Ruth e Boaz não foi da noite para o dia, não foi assim para... Não, o romance foi sendo construído ao longo do tempo. Exatamente, essa paquera, digamos assim, foi construída ao longo do tempo. É isso aí, querido. Nós acabamos de fazer uma exposição do capítulo 2 de Ruth. Semana que vem, se Deus permitir, 9h30 da manhã, se não mudar nada aí, como os irmãos sabem, né? Relacionado às leis e às orientações de saúde, nós estaremos mais uma vez às 9h da manhã em ponto aqui para louvarmos e fazermos a exposição de Ruth. Aí vai ser no capítulo 3. E não esqueçam, todo dia, 7 da manhã, eu estou numa live para realmente termos um devocional, tá bom? Todo dia, tá? 7 da manhã. Deus abençoe. Vamos ouvir agora o Ilquias louvando a Deus com mais um hino. Deus abençoe a todos que participaram, tá? Depois eu vou voltar para nós orarmos. Deus abençoe a todos. Daniela está aí. Deus abençoe, irmão Carlos, Luciene, Fernanda. Eu estou vendo o pessoal, Enilza, Fernandinho. Deus abençoe todo mundo. Vamos lá, Ilquias. Vamos louvar o Senhor.